Vamos aguardar o pessoal chegar. Daqui a pouco nós teremos Marcos Petri. Olá. Vamos aguardando o pessoal chegar. E aí eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar de motricidade e autismo. E nada melhor do que falar de autismo com um autista. Então, hoje o meu convidado vai ser o Marcos Petri. Ele é um autista já adulto e ele é ativista, bem engajado nas redes sociais, tem o seu blog, muito bacana. Então, a gente vai conversar sobre a questão da motricidade. Ele também quer entender as questões da motricidade, essas correlações, né, nesse desenvolvimento motor e etc. Então, vai ser bem legal. Boa noite. Então, hoje nosso convidado vai ser muito especial, né? Como a gente já teve um olhar do desenvolvimento motor por um neuropediatra e agora a gente vai ter esse olhar por um autista. Então, isso é muito bacana, né? A gente trazer a questão da ciência, a questão da prática, né? E também saber aí do outro lado, né? Qual que é a visão do Marcos relacionada às questões motoras. E ele está ansioso, porque ele quer saber bastante também do que eu posso estar contando para ele sobre essa área. Então, vamos ver aqui. Daqui 2 minutinhos eu chamo ele, vamos entrando, chama a galera, chama os amigos para assistir essa live, vamos chamando todo mundo. Que aí a gente vai já chamar o Marcos Petri. E hoje a live é motricidade e autismo. Não sei se vocês sabem, dia 18, boa noite, Michele. Dia 18 nós teremos um webinar de educação física aplicada ao autismo. Comigo, Thiago Toledo, Daniel Carmo, Rodrigo Brívio e Fernando Provetti. É um super timaço. Então nós vamos fazer um webinar dia 18. Quem quiser se inscrever, entra aqui nos meus links na minha bio e a gente já pode se inscrever, tem que se inscrever no Telegram, tá? Então, vamos chamar o Marcos Petri. Deixa eu ver aqui que eu nunca sei como chama as pessoas. Aqui. Vamos lá, então. Oi, Marcos, tudo bom? Oi, tudo bem, tudo bem. Contigo, como vai? Tá tudo ótimo. Tá me escutando direitinho? Sim, perfeito. E Tá, tu, a mim, como tá? Tá escutando bem? tá muito bom. Beleza, show de bola. Show de bola, Marcos. E aí, como que tá aí na sua região? Tá bem? No seu Mais ou estado? menos, Como né? que tá? Passou o ciclone bomba por aqui. Mas foi perto da sua casa? Não, aqui na nossa cidade, doutora Carolina, a gente não sentiu tanto, mas o que aconteceu foi que tiveram 2 momentos. O primeiro, só ventania, eu me afastei da janela, tudo bem. Mas o segundo, eu vou te contar que eu fiquei com um pouco de medo, porque foi de madrugada, eu estava dormindo, a nossa casa é de madeira, e aí a madeira remexe toda, e a pessoa fica rezando para a casa não voar, né? Porque a pessoa não sabe o que vai acontecer ali. Mas eu tenho amigos, por exemplo, de Lages, que tiveram uma perda bastante grande, o trabalho foi impactado, pessoas de Pissarras ali no litoral também, que foi impactado, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí. Camboriú. Todo mundo aí dessa região são meus amigos, eles ficam me dizendo como a vida deles mudou um pouco, né? Já estavam isolados, aí aconteceu o ciclone. Agora ficou pior, né? Mas estamos todos bem, graças a Deus. E vida que segue, né? Tem que Agora é ser, reconstruir. tem que ser, tem que fazer resiliência na nossa vida. É isso aí. Bom, gente, então, esse é o Marcos Petri. É Petri ou Petri? Petri. Petri. Eu fiquei nessa dúvida. Então, é Petri. Marcos Petri. O Marcos, ele tem o transtorno do espectro autista, né? Ele está dentro do espectro. E ele é super famoso, né, Marcos? Falando sobre autismo. Tem aí o seu blog, né, que você escreve sobre o autismo, sobre as questões, né?
do autismo, da sua própria vida, inclusive, que é muito bacana. E hoje a gente vai conversar um pouco de motricidade e autismo. Eu sei que você tem perguntas para me fazer e eu também tenho várias perguntas para te fazer. E eu queria fazer uma pergunta antes de começar, né? Vamos lá. Você teve estimulação motora desde pequeno? Sim, eu tive ela compreendida dentro da abordagem do método Glenn-Doman. O que ele é? Ele surgiu nos anos 40 para reabilitar soldados feridos em guerra. Então, ele diz que todo padrão que tu vais receber tem que ser de um cérebro típico, de um cérebro sadio. Então, o que acontece, doutora? Eu vim de uma lesão cerebral, tá? Por isso que, primeiramente, eu fui estimulado motor e cognitivamente. E o que era a estimulação motora? Associar padrão de caminhada, associar padrão de dissociação das mãos. Aqui tem aquele... chama-se braqueador, né? Aquela estrutura assim. São escadas, né? Uma aqui na vertical, outra na horizontal. E eu fazia a passada de mão para dissociação, como eu falei. Isso, a parte do tato, fazer todo o tato ser ativado, ter responsividade. Então, pegava uma bolsa d'água bem quente, tocava aqui, depois bem fria. E a estimulação verbal, ela caminhava junto disso, para o cérebro realmente entender que ele estava sendo selecionado e ativado ali na parte motora, principalmente para a coordenação motora das mãos. Então, isso foi assim, durante vários anos. Eu fui parar de ser estimulado aos 12. Comecei assim aos 3 meses de idade, pode-se dizer, e eu parei com 12 anos de idade. Tá. E você hoje, né, adulto, você sente alguma dificuldade motora ainda? Sim. Movimentos finos, amarrar cadarço, dependendo do tipo de fechadura de porta que se tem, de chavear as coisas, cadeados, trocar a corrente da bicicleta, trocar as cordas do violão, porque são coisas, giros assim, aí pega com os dedos, tarraxinha de violão, por exemplo, aí faz assim. Aí eu não consigo fazer isso aqui tão rápido, né? Faz aqui, né? Sim. Mas... não tem tanta destreza, né? Que é uma palavra que a gente chama destreza, né? Exatamente. Eu sinto que, por exemplo... E tem uma coisa também. A mão esquerda, ela tem mais agilidade do que a direita, assim. Porque eu fui fazendo processos que favoreciam a destreza dessa mão. E essa mais força, né? Porque é o braço dominante. Você é destro ou canhoto? Eu sou destro. Você é destro. Na verdade, eu fui ambidestro até os 11 anos de idade. Assim, na parte de escrever, na parte de escovar os dentes com as duas mãos, eu conseguia. Aí chegou na 5ª série que eu não podia ficar decidindo. Porque o que acontecia? Como eu tinha destreza nas duas, eu dizia, hoje eu vou escrever com essa, agora, amanhã com aquela e tal. E na 5ª série os textos eram maiores, então de Marcos, larga dessa bobeira, escolhe uma mão e vai. Sim. E aí eu creio que eu perdi, sabe, a ambidestrícia. Sim. Tem algumas coisas que eu ainda... É uma coisa muito interessante, né, Marcos? Porque acho que alguma coisa tá batendo aí no seu... Aqui, ó. Acho que no fone, no seu. Aqui, ó, quando eu movimento aqui, eu acho. Ele fica batendo, eu acho. Uma coisa muito importante, né, que hoje os estudos vêm demonstrando, essa questão de ambidestria, porque na população neurotípica, a gente tem aí 90 e poucos % de destros, uns 18, pouquinho de canhotos, e ambidestros é muito raro na população neurotípica. Já na população atípica, principalmente nos autistas, a gente encontra o maior número de canhotos e maior número de ambidestria. É bem interessante, né?
E aí eles têm a questão de maturação cerebral, das questões do neurodesenvolvimento, né? Que pode ter um atraso aí no neurodesenvolvimento, que pode ocorrer esse tipo de prevalência, né? Na população neurotípica. Então é muito interessante isso que você falou. E foi uma coisa que como eu te falei, se eu não tivesse pressa, eu teria ambidestria até hoje. Sim, Eu sinto isso, sabe? muito legal. Muito legal. Então, você falou que tem mais dificuldade na coordenação motora fina. Nesses anos todos, você praticou algum esporte? Já pratiquei alguns. Assim, o que eu mais levei a sério foi corrida, bicicleta e musculação. Porque são esportes, em tese, que seriam individuais. Uhum. Então, a consciência espacial exigida, ela é menor. Sim, Então, por sim. exemplo, um futebol. Fui influenciado para que praticasse, assim, na educação física, para que tivesse contato com ele, mas não adiantava. Porque toda a minha reação, ela era muito aguda. Quando passava uma pessoa aqui nesse raio de, de aproximação, eu já estava pulando, porque eu estava preparado que iam bater em mim. Só que faltava uma cabeça para a pessoa chegar em mim, entende? É questão da questão da organização espacial, né? E da questão temporal também, do tempo que aquela pessoa estaria chegando perto de você, você não tinha uma noção, né? E o tempo de bola também, porque todas as bolas, né, não só a bola de futebol, bola de basquete também, já aconteceu de passarem a bola de basquete para mim, eu faço eu faço muito alto e bate no nariz. Sim, não tem essa noção do tempo, né? Da questão do espaço, né? De quanto que a gente pode conseguir bater, regular força, né? Isso E, já te dá mais dificuldade para fazer esse tipo de movimento. exatamente. E ler, assim, o movimento não só meu, do outro também, porque é uma equipe. Aí o pessoal correr bastão, passar bastão, por exemplo, o pessoal faz assim, né? Uhum. Que é o gesto encaixe aqui, eu tô te Sim, solicitando o teu sim. bastão que tu tens. E sempre tinha que ter ativação verbal nessa hora. Então as pessoas ficavam muito tristes, porque, tô fazendo aqui, ó. E esse tempo que a equipe perdia, o outro pegava e completava o circuito antes, entende? Sim, sim, entendi. Bom, você também tinha algumas perguntas para me fazer, né, Marcos? Tinha. Algum... Eu pesquisei algumas coisas Tem, também né? com Você relação... tem, né, Marcos? Ainda estão aqui. O que mais me chama a atenção, assim, se tem alguma diferença no sistema muscular, o sistema muscular, na verdade, e até o sistema tátil do autista com relação às pessoas típicas. Porque eu sinto que, como eu falei, eu demoro para ler os movimentos no outro e na hora de fazer, alguns movimentos eu consigo. Mas geralmente movimentos mais pequenos, assim, movimentos abrangentes, saem errado. Uhum, sim. Um exemplo, assim, eu A limpar gente... uma janela, né? Sim, Caiu o pano. Daí eu tenho que juntar, né? E depois de tanto, claro, eu praticar, entrou no repertório, mas se fosse um movimento menor, tipo sim. fazer assim, Mais tranquilo, né? mais O que tranquilo. a gente tem na literatura, né, Marcos? Além das questões das alterações do sistema nervoso central, a gente tem também uma questão que se chama hipotonia, presente em alguns autistas. A maioria dos autistas chega de 59% a 70% do público autista tem uma presença aí de hipotonia. O que é hipotonia? É uma diminuição do tônus muscular. O que é o tônus muscular? O tônus muscular é quando a gente está em repouso, o músculo ele fica contraído. É a contração do músculo em repouso. Então, essa grande quantidade de autistas, eles possuem essa hipotonia moderada. Né? Não é tão grave, mas ela é uma hipotonia moderada, que é muito diferente aí de pessoas típicas, por exemplo.
A gente vê muito essa hipotonia quando são bebezinhos. Todo bebê tem uma hipotonia, né? Até lá os 3 meses. Quando começa com 4 meses de vida, ele começa a tentar levantar, né, a cabecinha, depois ele senta, a partir do 5º mês, etc. E aí ele vai ficando normotônico. Então, a literatura nos mostra que aí 50% a 79% pode apresentar hipotonia. O que acontece com essa hipotonia? Quais são as causas futuras dela, né? Na aquisição das habilidades motoras básicas, que são as manipulativas, as locomotivas, né, a de equilíbrio, etc., que fazem com que todo esse movimento, né, esse movimento coordenativo, principalmente da coordenação motora global, que é isso que você quis dizer, né, com esses movimentos maiores, é a coordenação motora global, que a gente envolve aí maior quantidade de músculos. Então, aí, quando o indivíduo ele foi hipotônico, ficou muito tempo hipotônico e ainda tem algum restício aí de hipotonia e não foi tão trabalhado, o que acontece? A questão do tônus muscular, ela é a base, ela é o centro para o nosso movimento. Ela que vai dar a base para o nosso movimento, para a nossa coordenação. Então, se isso está presente ou já esteve presente por um longo tempo na vida dessa pessoa, como na sua também, né? Porque pode ser que você tenha algumas questões hipotônicas anteriores, pode ser aí que tenha agravado as questões da coordenação motora global, porque esse tônus muscular que vai dar a base para as suas aprendizagens motoras, inclusive a de coordenação motora global, que envolve maior parte dos seus músculos. Além disso, o que pode causar também essa hipotonia lá na frente? Alterações posturais, né? Então, às vezes a gente vê crianças, né, adolescentes com autismo, com escoliose, aquele lateral, né? Que eu já tive, e também. Eu fiz sessões de fisioterapia por causa desses 3 problemas que tu acabas relatando. Então. Exatamente, que pode aí ter sido agravado por causa de uma hipotonia que você teve. Então, isso além disso, essa questão da hipotonia também lá na frente pode dar problema aonde? Na marcha, no andar. Então, as crianças elas têm um atraso, muitas vezes, no andar, ou se tem um andar até no momento correto, né, no marco motor certo, pode ocorrer aí de movimentos desorganizados, um andar desleixado, né, aquele andar meio mole, os movimentos meio desorganizados. Muitas vezes as crianças e adolescentes com autismo, né, e alguns adultos também eu já vi, quando eles andam, eles não fazem esse tipo de movimento, que a gente chama de dissociação de cinturas, escapular aqui de cima e pélvica aqui de baixo. Não tem o gingado, né? Esse movimento aqui. É um andar duro, né? É um andar duro, né? Então, isso pode acarretar diversas coisas. Então, quando você falou, eu não consigo fazer movimentos globais, né? Movimentos grandes. Por quê? Porque lá atrás, né? A gente sempre pensa assim, no produto final, no final. Eu não consigo fazer esse movimento mais amplo. Mas lá atrás, se tivesse feito assim, uma base bem boa mesmo, né? Motora, de tônus muscular, ter deixado mais firme, trabalhado mais habilidades motoras básicas, pode ser que você poderia hoje fazer melhor as suas habilidades de coordenação motora global. Eu já fui trabalhado com aqueles métodos que nós conhecíamos aqui, já me ajudou bastante. Sim. Porque pela lesão cerebral, o que acaba acontecendo, eu pesquisei isso, aí tu vais validar isso e explicar para quem nos assiste. Quando tu tens uma lesão, e eu tive também casos de espastismo, e aí agrava o caso também, né? O músculo, ele pinça, ele repuxa, na verdade. E quando ele volta do repuxo, ele fica menor. Não sei se eu estou falando... A sua lesão é extrapiramidal? Onde foi sua lesão exatamente? Eu acho que mais ou menos aqui. Alguma coisa assim, mas ela não é aqui, ela é embaixo. Tá. Se tu visse o cérebro assim, tu tem que olhar lá para baixo. Ela não tá aqui em cima, ela tá embaixo. Fica no tronco encefálico?
Não sei. Você não sabe o Não nome? sei. Não sei o nome dela, mas ela tá Da ali. região. Sim, porque a espasticidade, por exemplo, né, tem regiões, por exemplo, extrapiramidais, tem da área cerebral, que por exemplo, paralisados cerebrais, eles podem ter também as espasticidades musculares, né? Porque as informações que os neurônios vão mandando, tanto por vias eferentes, que são as vias motoras, né, que eles devolvem a informação, quanto às vias aferentes, que eles enviam, as eferentes, que eles levam a informação, né, os neurônios sensoriais, e as vias aferentes, que os neurônios motores devolvem isso, essa via está deficitária. Então, a informação chega no músculo de uma forma errada, né? E por isso que fica pensando, como você diz. A pinça, na verdade, é um produto daquilo que tu experiencia quando acontece o espasmo. Depois ele cessa Exatamente. Ele Os cessa. espasmos. Isso. Só que o que acontece, pelo que eu observei, né? Até em mim mesmo. Pessoas que sofreram esse tipo de coisa têm um dos lados do corpo, geralmente a gente tem, né? Todo mundo tem um lado do corpo menor que o outro. Só que em pessoas com espasmo, isso que tenham sofrido espasmo, isso é diferente, isso já é mais notável, entende? Sim. Então, o que se fala, pelo que eu pesquisei, né? O membro que sofreu mais com esse processo, ele mantém a força, mas a destreza é bem diminuída com relação a outro membro que não sofreu esse tipo de coisa. Sim. Isso também depende da área cerebral que foi afetada. Se foi o hemisfério direito ou o hemisfério esquerdo, né? Porque os hemisférios, eles comandam em forma de X. Então, o direito, o lado esquerdo, e o lado esquerdo, todo o nosso lado direito do corpo. Geralmente o meu, então, é espelhado trocando, né? Eu sinto que ele pode ter sido, eu vou ter que pesquisar isso melhor, mas eu sinto que ele pode ter sido o lado direito, porque assim, meu lado esquerdo parece que ele tem mais controle, ele não tem mais força que o direito, mas tem mais controle. Entendi. O meu pé esquerdo é o dominante, a minha mão esquerda, ela faz umas coisas que a direita não consegue fazer. Sim. Também questão de treino, com né? mais dificuldade, né? Sim, tem o treino também, mas tem um pouco mais de dificuldade, né? Isso, exatamente. E agora, nessa questão do isolamento social, o que você está fazendo em casa? Você está fazendo algum tipo de treino motor, atividade física, ou só está de boa? Eu fazia treino motor há um tempo atrás, assim, correndo ao redor de casa, dando umas voltas, fazendo corrida parada, fazendo abdominal, fazendo também flexão, tudo isso eu fazia, mas agora eu dei uma parada, porque eu fui ajeitar uns conteúdos aqui, eu estou para lançar uns cursos sobre autismo, que é muito bacana. Legal. E o meu motor foi só aqui, né? Só na destreza manual. Só na destreza manual. Eu passei da destreza global que eu tinha global para o manual. um pouquinho antes da pandemia para uma destreza só aqui, ó. E daí agora eu inventei de ressuscitar o piano, até tá aqui a minha apostila de piano. Aí volta aqui, né? O piano só tem aquele exercício assim. Supomos que isso aqui é uma superfície, né? Como uma mesa. Sim. Aí tu vai fazer isso aqui, ó. Individualizar os dedos, né? E o polegar só para apoiar aqui. É isso que eu tenho feito. E trocar aqui também, né? Porque o piano usa as duas mãos, né? Só que essa mão aqui é complicada. Essa aqui não tanto. Porque agora essas adaptações são importantes a gente falar, né? Essa mão aqui faz acompanhamento no violão, então ela acaba tendo uma sensibilidade que essa não tem, porque essa só sobe e desce, entendeu? É o movimento que ela faz. Sim, porque por isso a outra tem um pouco mais de destreza, né? Você treina um pouco mais também. E exatamente. Aí eu volto para o piano, tudo, e agora as duas vão ter que treinar juntas, porque é assim, né? O piano
As duas mãos. Tu tocas algum instrumento musical? Nada, só a campainha de casa. Ah, já é uma destreza, né? Já é uma destreza, Marcos, só. E a destreza maior é quando a gente é pequeno e toca a campainha da casa, pra sair correndo quando o cara abre a porta. Isso! Aí você tem a coordenação motora global de, ó... Corre, que vai dar ruim. Corre pra caramba. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que estava fazendo bastante atividade física, né? Um tempinho atrás aí nessa pandemia. Mas você sente falta? Por exemplo, agora que você não está fazendo. Você está sentindo falta? Sim, eu sinto falta. Eu sinto falta até de ir para academia que eu acabei não... Na academia que eu acabei, vamos dizer assim, desistindo porque tinha bastante congressos, bastante Sim. presença de eventos, aí eu cancelei lá a minha matrícula e sinto falta até hoje. Por quê? Eu fazia muito abdominal, porque quando o cara canta, o abdominal é interessante. O abdominal, ele é o fole da tua gaita. Então vamos dizer assim, vamos pegar um exercício bem legal aqui, ó. Galopê, abdomineira. Entende? Eu não sei fazer nem Nunca metade mais te disso. esquecerei. Sim. Trabalha bastante abdômen aí. Porque o abdômen é a tua válvula que vai dizer assim, eu quero que um pontinho de ar passe. Aí quando tu tem ele desenvolvido, ele vai ter uma barreirona mais inteligente, vamos dizer assim, que vai soltando e vai relaxando. Por isso a questão do abdômen, né? Também porque o tanquinho é bonito, né? Vamos combinar. Quando Vamos combinar. tu tem barriga tanquinho, ela é bonita. E aí você está sentindo falta disso agora. Mas assim, qual a sensação que você tem? Você não está mais fazendo, né? Porque, por exemplo, né? Muita gente pergunta, nossa, mas aí meu filho vai fazer atividade física ou tem um autista adulto em casa, ele vai fazer musculação e às vezes a questão sensorial o impede. Tem algumas questões sensoriais que você fica desconfortável fazendo exercício físico? Não, porque eu acabei aprendendo a lidar, né? Que circunstâncias podiam ser barulho do equipamento, né? É ferro, né? Então, bate ferro com ferro, dá aquele estalido. Podia ser, só que eu sou uma pessoa que toco violão, guitarra amplificado, então eu me acostumei com ruído. Não é a sensação de todos os autistas. Então, eu creio que muito autista, ao entrar na academia, ele acaba... eu vou montar aqui os pesos, tudo, só que... Sim, aí tem a reação, né? Descontrola. Eu, por causa de cantar e tocar, não tenho tanta reação sonora. Eu tenho reação, assim, pessoa perto. Tem as pessoas perto aqui do meu equipamento passando. Nem que seja para chegar em outro lugar ali, eu fico... Porque eu tenho a memória lá do esporte, lá da educação física, né? Que eu chegava a tropeçar na bola, então eu batia... Muitas vezes a cabeça no chão, porque eu tropeçava e não era legal. E aí eu dizia, isso foi ativado por uma pessoa que passou perto aqui, ó. Isso talvez é o que mais me incomode, mas, de novo, a percepção maior que eu tenho é esses estalidos que o autista não consegue discernir, na maioria das vezes. Entendi. E como que porque assim, a gente sempre fala muito da questão da atividade física, do movimento, relacionado também à melhora do sono, né, do dormir, e da diminuição aí das questões da ansiedade, né, que a gente sabe que ainda mais no momento desse isolamento social, nós, né, neurotípicos, já estamos super ansiosos, tá todo mundo já ficando louco. E é bem complicado. E aqui acabou a loucura, veio com a cereja do bolo, com o ciclone bomba. O ciclone, já veio com a cerejinha. Socorro!
Já ficou todo mundo doido também. Então, por exemplo, né? Muitas crianças, principalmente criança, né, que ainda não tem ainda o discernimento, né, não tem essa aprendizagem, com essa mudança de rotina, que foi uma mudança muito brusca de rotina para todo mundo, né? Os neurotípicos conseguem aí, ok, mudou, fazer o quê? É um decreto, é uma lei, né? A gente se adapta. Mas pela visão do autista, né? Como que você se adaptou a essa nova realidade? Foi difícil? Não, não foi tão difícil porque eu já estava em uma rotina. Quando eu palestrava, eu pensava assim, poxa, eu vou ter que levar minha rotina para a estrada. E ela acabava tendo que ser pensada para funcionar em lugares pequenos. Então, por Sim, exemplo, eu legal. tinha uns livros para ler, eu gosto muito de ler, eu tenho as minhas coisas do autismo para estudar, eu levava tudo em livros, apostilinhas, e ficava lendo onde eu tivesse. Então, isso, quando chega esse decreto, eu já estou preparado, né, para pegar Entendi. exatamente Porque já aqui que sua eu fico. vida já tá já está se adaptada a isso, né? É, Você já se preparou. o Você está difícil melhor que foi, a gente, então. não sei se tanto, às Não, porque vezes. você já se adaptou, a gente ainda demorou, você já estava com tudo adaptado. Eu pensei assim, ó, eu tenho ali o estúdio ali do outro lado, na outra parede. Se vocês pensarem bem, tem um monte de instrumentos ali. E aí na pandemia eu olho para aquela parede e digo assim, hoje vai ser a guitarra. Quando eu tenho crise, eu fico lá. Entendi. E o que faz a sua crise? O que O que dá que o start da acontece? crise? Ai, mudança de rotina, mas principalmente quando a pessoa faz gestual demais. A nossa Então, deixa quieto. linguagem, ela é 70% gestual. Corrija-me se eu Sim. estiver errado, talvez até mais. Aí, quando tu estás falando, quando tu falas e gesticulas, eu tenho uma capacidade de te entender. Só um pouquinho. Tá ouvindo esse barulho? É que acho que tá batendo na tua aula. Agora melhorou. Ah, tá. Mas assim, quando... Acho que eu vou tirar, né? Vai, vai diminuir assim um pouco a qualidade, mas eu creio que é o teu. Melhorou? Não, Melhorou. ele fica... Sim, tá. Acho que flui daí sim o barulho. Agora melhorou. Melhorou um monte. Melhorou? Isso. Agora cristalino, eu consigo ouvir bem. Aê, pronto. E agora a gente estava falando de rotina, né? De adaptação, o que eu fiz para me Tá adaptar. falando... Isso, que você estava falando dos gestos, das pessoas fazerem muito Ah, tá. gesto. Daí gera crise. Porque assim, se a pessoa faz gesto e fala, o meu cérebro se divide em dois, né? Eu vou prestar atenção na fala dela ou no gesto dela. Como o autista é ruim em atenção dividida, né? Uhum. Porque geralmente o cérebro, para as pessoas entenderem, né? Geralmente ele faz assim. São pulsos elétricos disparando, né? E o autista isso é um Sim. pouco mais lento. Aí quando tu gesticula e fala e faz tipo italiano, uma veja. Aí eu E fico... a maioria dos brasileiros tem um pouco mais, né? Tem a questão do italiano também, né? E quando também fica a questão do toque, né? Tipo assim, né? Isso Queria te gera, tocar. isso gera também gatilho de crise. Mas a gente pegou esses gatilhos de crise ao longo do tempo e foi treinando.
Né? O que que o Marcos faz para não ficar em crise quando tocam nele? Tanto que a minha mãe fez um treino de abraço. Né? Oi, mãe do Marcos. Toda vez, sábados, domingos, 8 da manhã, minha mãe subia no beliche, eu dormia no beliche e dizia me abraça. Para amaciar essa relação do toque. Legal. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E a Arlete Boing Petri, minha mãe, ela está aqui. Tudo bom, Eu prazer. corrigi o Marcos, doutora. Falando da atividade física, eu acho que ele esqueceu completamente que a gente está caminhando todos os dias na pandemia. Também, Mas é uma atividade, né? É uma atividade outra física. coisa também que eu vou corrigir, ele não gosta muito. É a rotina dele está muito boa. Tá. Por quê? Tá. Porque ele está fazendo uma pós e um mestrado. Olha que chique! Ele não gosta muito que eu falo dessas coisas, porque... Mas tem que falar, Marcos. Mas ele está ocupando o tempo dele muito bem. Eu acho que é muito importante. Isso é muito bom. Sim, ainda mais com estudo, é maravilhoso. Tem essa parte do estudo também. Que eu acabo focando no estudo e aí tudo aqui no meu quarto com aquela lógica que tu falasse. Uhum. Aquela lógica que eu te falei, né? De trazer os materiais para um canto mais tranquilo e ficar estudando, ficar lendo, Sim. ou quando eu tô tocando, né? Sim. Ficar ali. Sim. Você falou, né, Marcos, da questão do barulho, né, das questões sensoriais, que você se adequou, né, a isso. Eu tenho um aluno na universidade, que eu dou aula na universidade, eu sou coordenadora da universidade, né, do curso. E eu tenho um aluno que é autista na universidade. E ele na coordenação motora global, ele é ótimo. Joga bola, ele faz várias coisas. Só que ele não pode ficar em ambientes com muito barulho. Agora, vai jogar futebol sem barulho? É meio difícil, né? Aí, o que acontece? Ele tem um hiperfoco no futebol. Então, quando ele está dentro da quadra, ele joga que ninguém está do lado, ninguém está na torcida, está uma beleza. Quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é botar um fone de ouvido e uma música que ele gosta muito alto. E ele fica na torcida com o fone de ouvido. Ele faz isso. Então é bem interessante. São estratégias que se desenvolvem, né? Aí tu recorre ao teu hiperfoco para não ter uma discrepância muito grande entre os ambientes. Sim, exatamente, né? Então, a gente falando da atividade física, né? Você dorme bem? Durmo bem. E assim, só essa última noite que eu não dormi tão bem, porque eu falei aqui o que aconteceu tudo aqui no sul, aqui em Santa Catarina. Ninguém ia dormir, né? Todo mundo ia ficar com medo. Todo mundo dorme alerta, mas geralmente eu durmo bem, sim. Legal. E quando você faz atividade física, você acha que você dorme melhor? Você fica bem durante o dia? Fico, mas durante a noite eu não consigo perceber se foi melhor ou não. Sim. Mas você dorme rápido, você fica relaxado. Isso, mas eu fico assim relaxado durante o dia depois da atividade física. Atividade, porque dá um relaxamento, gostoso, né? É bom, é gostoso. Bem legal. Muito bom. Isso é muito bacana, né? Porque você, desde pequeno, foi estimulado as questões motoras. Você também tem uma questão, né? De uma lesão neurológica, né? Que tem um agravo aí no quadro, né? Principalmente as questões motoras. Mas você se saiu muito bem, né? Porque são questões mínimas, né? Que se você treinar um pouco mais, você pode melhorar, você consegue adaptar no seu meio. E isso é muito importante, porque graças aí à sua família que te né, se estimulou muito, né? E ainda você estimula. Aí hoje, e ainda estimula. Você hoje é um adulto independente, você tem autonomia. Isso é muito legal, né? Isso é uma questão não só do autismo, mas também da família, da importância da família na vida do autista, né?
que a gente vê muitas vezes as famílias, tem família que, assim, excelente, né? Tem família que não tem condições de fazer nada pelo filho por causa de condições financeiras, etc, né? Mas a gente sabe que alguns estímulos, muitos estímulos, né? Pode-se fazer em casa, né? Como sua mãe te estimulou muito em casa. Então, isso é importante, né? A família também fazer o papel de terapeuta em casa, né? Porque isso vai fazer toda a diferença. E nessa seara é importante destacar a figura do pai, né? As pessoas dizem que a mãe é importante, a mas família, é bom, né, a né? gente chamar a responsabilidade para os dois, né? Para os dois que cuidam da Sim, criança, com certeza. quem está com a criança, né? Aqui tem famílias de todos os Cuidador. estilos, mas se vocês são cuidadores, vocês têm que integralmente estimular. E não precisa, e assim, a gente foi feliz de ter tido uma moça ajudando os meus pais para que eles pudessem continuar ativos no mercado de trabalho, mas nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Verdade. Isso é importante ponderar. Mas o tempo está aí. E o tempo que tu vais dar para o teu filho, se ele for intenso, vai ter resultado. É a tática do 80. Você é prova disso, né, Mário? Exatamente. Você é prova disso, né? Que a gente vê muita questão, né? Ah, tem que fazer terapia, terapia, terapia. Aí chega em casa, muitas vezes, não tem uma continuidade, né? Que é muito importante essa continuidade da família também estar fazendo as atividades, estar estimulando seu filho dentro de casa. Porque é um ciclo, né? Nunca se fecha, né? A minha mão, desculpa. Mas nunca pode... se fecha. Eu já tô... Eu vou sentar em cima. Então, é um ciclo, né? A questão da intervenção nunca acaba, né? Todos os dias, isso é muito importante. É que tem que intervir sobre o contexto natural da pessoa. Exatamente. Exatamente. E hoje, Marcos, uma coisa que eu levanto muito a bandeira, o pessoal que me conhece, de levantar, de falar da importância da área motora e também no autismo, porque a área motora, muitas vezes, ela é secundária, né? A área motora, primeiro vem análise do comportamento, terapia ocupacional, fonoaudiologia, e a área motora fica lá no final. E as pesquisas mostram, né, que não tem que fazer no final. Tem que ser conjunto, tem que estar correlacionado com as outras terapias, porque dentro do nosso cérebro as áreas motoras estão conectadas com as outras áreas, com a área da linguagem, com a fala, né? Com várias áreas aí, que é questão de cognição e etc. Então, já os estudos têm demonstrado quanto mais a gente estimula, por exemplo, a fala com a área motora global, os ganhos dessa criança vão ser muito melhores. Então, a gente está batendo aí, né? Nessa área motora, para todos os profissionais entenderem a importância. Que se fizer em conjunto, os ganhos vão ser muito maiores, né? E é interessante isso que tu ressaltou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é, segundo os teus estudos, o que tu tens percebido, a importância da fala, da área motora na fala? O que tem a ver a estimulação motora com os processos de fala? Tudo, né? Eu fiz até uma live com o Dr. Paulo Oliveira Lesso e ele falou disso, né? Foi muito legal. Porque quando a gente fala, que é de uma área da fisioterapia, educação física, todo mundo fala, tá. Mas quando um médico fala, todo mundo fala, né? Então, o que ele falou é uma coisa que eu sempre falo também, né? Sempre mostro nas minhas palestras e cursos, etc. Que as áreas cerebrais estão conectadas. Então, por exemplo, na área pré-frontal do cérebro, que fica aqui mais ou menos nessa região aqui, tá? É uma área motora, que ela fica pertinho, do lado, conectadinho ali, com uma área chamada área de Broca, que é a área motora da fala, que vai fazer essa área motora da fala. Uma outra questão é no cerebelo, que fica aqui atrás, né?
O cerebelo, isso, fica aqui atrás, ó. Essa região aqui. Não tem o buraquinho aqui atrás? Tem um buraquinho? Um pouquinho para cima. Que é essa área. Tem várias funções do cerebelo. A gente conhece muito o cerebelo pelas funções motoras, né? De aprendizagem motora, de regulação de movimento. Então, já em alguns estudos já tem demonstrado que nessa área cerebelar alguns autistas apresentam ali algum tipo de lesão ou menos sinapses, um mau funcionamento nesta região, né? Então, os estudos demonstram isso. E dentro desse cerebelo, a minha mão de novo, e dentro desse cerebelo, a gente tem o verme cerebelar, que é uma estruturazinha que tem dentro. E lá, uma das questões, né, uma das características também é a área da linguagem. Então, tá tudo envolvido, a área motora com fala, com linguagem, né, com a fala. Então, tá tudo envolvido. Então, muitas vezes, a criança, ela tá fazendo lá terapia para falar, de fala, né? E não está tendo tanto avanço. Se ela faz em conjunto com a área motora, pode ser que os avanços sejam maiores. Porque você vai estimular muito mais áreas motoras. Você vai, dentro do cérebro, né? Você vai estar estimulando várias áreas cerebrais. Então, você vai dar mais gás, né? Você vai dar mais força naquelas regiões. E isso pode ajudar no desenvolvimento. Até porque tu começas a ter a consciência corporal assim, incentivada, porque falar é um processo, eu tenho visto que para muitos autistas não falar é uma opção, porque é um movimento a mais que ele tem que fazer, e aí ele não está adaptado com isso, então faz sentido pensar globalmente esse tratamento para ele incorporar a fala aos poucos. Sim, e a fala é praticamente a última, né, do desenvolvimento, vamos dizer assim. A somatória, eu acho. A somatória é a fala. E qual que são as primeiras questões do desenvolvimento? É a área motora. Isso acontece dentro da barriga, né, na gravidez, lá o bebezinho dentro da barriga. Como que ele se comunica com o mundo? Né? Com o movimento, né? Põe o pezinho, né? Ele se movimenta dentro da barriga da mãe. Então, o movimento está presente já desde, né, da formação. E quando ele nasce, tudo é movimento. Tem choro também, né? Mas ele chora, está com dor de barriga, ele faz um movimento de ficar todo flexidinho, né, com dor, ele vira, né, o corpo. Então, ele faz bastante movimento. Então, isso é muito importante a gente estudar a área motora. Todos os profissionais de todas as áreas, né? Se não for da área motora, eu sempre falo, indiquem a área motora para auxiliar aí, porque ele vai te ajudar, a área motora vai ajudar muito nas outras terapias, né? Vai ser um estímulo a mais ali, que vai dar uma força a mais nessas áreas cerebrais para poder aí a gente ter um avanço importante nessas crianças. Sim, que legal, é um processo, um desenvolvimento contínuo, né? Exatamente. A gente tem que também entender o desenvolvimento positivo e negativo, porque eu estou vendo assim que sem essas estimulações a criança vai se desenvolver, o autista, mas a caminhada vai ser negativa, porque a gente tem a ideia errada de que, até eu tinha um tempo atrás, de que desenvolvimento é sempre ótimo, sempre o positivo, mas pode acontecer entropia, né? Que é o crescimento decadente, a falta do crescimento. Né? O não desenvolvimento. O não desenvolvimento, exatamente. Então, o desenvolvimento é fator negativo. Exatamente. Então, assim, né, a gente tem os marcos motores, né, que precisam estar ali presente, como o sentar, o rolar, o sentar, o engatinhar. Você engatinhou, Marcos? Então, eu não Mãe lembro. Do Marcos, ele engatinhou? Mãe do Marcos, eu engatinhei como? Sim, engatinhou, Engatinhei. arrastou, gatinhou, macaqueou.
Até interessante, doutora, ela está aqui me lembrando que essa sequência de movimentos foi assim, para eu não queimar etapas do desenvolvimento motor. Isso é muito importante, porque tem muitas famílias, o que acontece? A criança já quer andar, né? Já quer andar. E aí, a criança fica em pé, e aí a família estimula do andar. E ele não engatinha. E quando ele vai realmente ter a aquisição do movimento do andar, ele tem prejuízos. Por quê? Porque no engatinhar, você aprende muita coisa, principalmente, né, manipulação de objetos, né, você consegue manipular, ir atrás dos objetos, organização espacial, no engatinhar, né, então entra embaixo da cadeira, vai atrás do móvel, então consegue ter noção do que é pequeno, do que é grande, baixo, né, das coisas altas. Lógico, o bebê não vai saber o que é isso, mas ele vai, o cérebro dele já vai começar a ter essas noções espaciais. E isso é muito importante. E muitas vezes tem famílias que pulam essa fase, que não pode, né? A gente precisa engatinhar e depois andar. Uma outra pergunta para sua mãe. Se você sentava... Eu acho que eu vou fazer entrevista com a sua mãe. Olha que ela topa sim, ela vai... Ela topa, né? Ela vai estar de braços abertos aqui para... Se você sentava em W, ela sabe o que é? Sentar com as pernas. Eu sei porque eu sentei muito tempo da minha vida assim, a gente corrigiu isso com estímulo. Sim, tudo foi estímulo. A gente corrigiu tudo foi estímulo no meu desenvolvimento motor, mas o que eu mais lembro é que eu chegava a pressionar o joelho. Assim, isso. E hoje em dia os joelhos meus são... Exatamente. Exatamente. Essa questão de sentar em W é muito preocupante, porque a gente vê muitas crianças neurotípicas, inclusive, sentam em W, né? Porque é mais confortável, mas a gente está vendo que muitas crianças com autismo sentam muito em W e fica muito tempo sentado em W. Isso pode prejudicar as articulações, né? Pode prejudicar a questão da noção espacial. Por quê? Porque você fica paradinho lá e você não sai tanto para pegar as coisas, né? O equilíbrio também preocupa, porque você fica muito em equilíbrio, né? Você está numa posição confortável. Então, como que a gente treina o equilíbrio? Desequilibrando. Quanto mais a gente desequilibra, a gente está treinando o equilíbrio. Então, o sentar em W, ele é complicado. Tem uma pessoa que colocou assim, eu sentei em W, mas não sou autista. Como eu disse, muitas pessoas neurotípicas sentam em W, crianças neurotípicas, mas a gente não pode deixar porque pode ter aí, no futuro, algumas consequências, principalmente articulares, etc. Nos joelhos da pessoa também, o joelho fica diferente. Joelho. Exatamente. Pode ocasionar lesão. Nessa coisa de fases, é tão interessante nós entrarmos nesse assunto, Caroline, porque eu cheguei a usar, meu pai tem dons de carpintaria, por isso que eu digo que deve-se incluir o pai também, quando possível, na rotina estimulatória, e ele desenvolveu para mim uma asa. Eram 2 canos de PVC assim no meu corpo, para quê? Para eu não rolar. Porque o que acontecia? Eu teria que arrastar, engatinhar, aí sem rolar. Porque eu queria rolar antes. E aí, não, tu vais arrastar. E para eu não rolar e não sentar antes do tempo, foi desenvolvida a asa. A asa que fica no chão. Marcos, que família, hein? Que família, que legal. Família 10 você tem. Fico muito feliz. Muito feliz. Porque realmente a visão que seus pais tiveram foi uma visão excelente. Excelente. Né? Porque se tem os marcos motores, eles precisam ser respeitados. Né? Porque tem um motivo. Porque é um desenvolvimento do sistema nervoso central. O cérebro está maturando ainda, está em maturação. E aí, por isso que existem essas fases.
né? Se a gente atropela as fases, né, passa por essas fases, a gente vai deixar de adquirir alguma coisa. Então, a sua família foi muito sábia de fazer isso com você. E a minha mãe, ela tem uma internalização tão grande nesse tipo de não queimar marcos evolutivos motores, que ela, quando vê uma criança com andador, ela tem a... Nem me fala nisso. Diz que vai prejudicar de alguma forma a coluna do indivíduo. Porque eu não sei qual é a associação, e aí tu entras com essa parte de expertise, porque ela diz que vai prejudicar. Exatamente. O andador deve ser abolido, porque é uma coisa horrorosa. O andador é uma coisa horrorosa para a criança. Por quê? A criança, a mãe coloca, a família coloca no andador. Aí, como que fica a posição da criança? Ela fica com aqui, né? O tórax para frente, o bumbum para trás e anda na ponta dos pés. O que acontece com essa musculatura? Aqui atrás, né, da perna. Encurta. Musculatura da panturrilha? Aquela... Isso, que tem dois músculos, o gastrocnêmio e o sóleo. Pode ter encurtamento, pode ter encurtamento aqui de quadríceps, nessa musculatura da frente da perna. Pode ter problemas posturais. E, inclusive, o andador, há registros de muitos acidentes com o andador. Crianças que caem, que rolam, muitos acidentes. Então, assim, a gente não indica andador para nenhuma criança. Faz um cercadinho na sala, né? Deixa a criança livre ali para rolar, para engatinhar. Isso é muito importante, porque os prejuízos que podem trazer, tanto na estrutura da criança, do corpo da criança, quanto nas aquisições de noção espacial, de pegar as coisas, porque ela só vai pegar se alguém der para ela. Porque ela vai estar naquele mundinho, ela vai estar fechadinha ali, né? Ela não vai conseguir abaixar para pegar, ela não vai conseguir ir até o lugar, ela pode até ir, mas ela não vai conseguir pegar. Então, tudo isso prejudica no desenvolvimento, né? Então, andador tem que botar fogo. A minha mãe também diz a mesma coisa. E outra coisa que ela então, tem... A sua mãe é das minhas. Ela tem partes nas falas que eu faço, nas palestras que eu dou, nos congressos, e ela também diz que o chiqueirinho é outra coisa que limita o espaço da criança. Ela é do pensamento de que tem que deixar a criança no chão, porque o campo da inteligência da criança, como a mãe aprendeu, é o chão. Exatamente. Lá onde ela vai ter mais possibilidade de movimento, né? Que ela vai rolar, engatinhar, vai cair, né? Vai buscar as coisas. Você pode até limitar, não deixar também, né, ficar muito, né, um local muito grande, né, por segurança, mas você deixar um espaço bom ali para a criança poder o quê? Se movimentar. Isso é muito importante. Porque a criança tenta, erra, se adapta, aprende. Exatamente. Reconfigura a estrutura de movimento dela. Exatamente. E aí a gente falando de movimento, né? É importante a gente falar aqui também da relação que tem os olhos com o tronco e com a coluna da pessoa. Por quê? Porque eu percebi, fazendo uma pesquisa para o evento aqui, que o autista tem problema de coluna. Por quê? Ele não consegue entender que é o olho que vai até o objeto. Ele faz isso aqui, ó. Olha que... E para mim, demorou para ter essa associação. A minha mãe até, às vezes, ela me reforça. Marcos, é teu olho que vai até o lugar, não é a tua cabeça. Porque quando tu vais abaixando a cabeça ou levantando a cabeça, tu gera uma pressão na coluna. Exatamente, na cervical. Que ela te é danosa, né? Sim, isso aí. Tem até uma angulação de movimento, né? Sim, pode ocasionar lesões, etc. Porque você vai forçando, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas... Ai, Marcos, vai acabar. Ah, não, me diga que não agora acredito! Tá bom. Agora que ficou bom! É verdade, a Vai acabar.
A gente volta, então. Você quer que volta? Beleza, então, gente, a gente vai voltar, tá bom? Vai acabar e a gente volta para responder mais umas perguntas. E voltando, porque a conversa está tão boa, tão boa, tão boa, que a gente vai continuar o nosso bate-papo com o Marcos Petri, que ele me ensinou a falar o nome dele. Então, nossa, a gente tava falando tanto que eu nem vi aqui que deu 2 minutos, eu só vi quando tava 30 segundos. Então eu vou chamar ele de novo pra gente conversar, continuar, né? Terminando aí a conversa e se despedir aí de vocês. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu chamar ele de novo. Vamos ver. Cadê o Marcos? Tava tão boa a conversa, não acredito que Instagram... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aí, pessoal, bem-vindos de novo. Bem-vindos de novo. Vamos lá. Muito Papo tão bom. interessante. Muito bom, né, Marcos? Então, Exatamente. para finalizar o que você estava falando, né, da questão do olhar, né, que é muito importante, né, para não ter aí impactos, né, nas questões das movimentações, ou aprender a olhar as coisas, né, é muito importante. Até porque assim, quando a gente está no público, se destaca um autista muitas vezes pelo cabeça baixa. Exatamente. A pessoa que a partir disso gera muitas vezes um quadro de baixa autoestima. Exatamente. Hoje em dia, inclusive, muitas pessoas estão tendo lesões nessa região por causa do celular. Existe uma lesão para isso específica? É uma cabeça de cervical. texto? Cabeça de texto. Muito bom, muito bom. Eu pesquisei em algum lugar esse termo. Muito bom. Aí Gostei. tu só procura para validar isso, né? Às vezes Não, pesquisei deve ser. site. Deve ser. Você quer falar mais alguma coisa? Quer pontuar mais alguma coisa? Assim, a questão do bem que me fez quando eu aprendi a andar de bicicleta. Lembrei disso agora. E foi difícil Foi você andar de tardio. bicicleta? Foi. Foi? Até porque Quantos assim, anos? 12 anos de idade eu tinha. 12 anos. Bem tarde. Tá. Quando eu aprendi, o pessoal já estava desistindo de andar em grupos. E como que foi o processo da aprendizagem de andar de bicicleta? Foi muito tímido. A gente falava de equilíbrio. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, ela achou uma rua bem deserta lá no litoral, quando ela tinha férias de verão, pegou a bicicleta, me preparou, eu comecei a andar, e eu andava assim, a minha mão bem aqui, ó, para eu não cair de jeito nenhum. Às vezes forçava e acabava caindo. Só que o que aconteceu? Eu aprendi. Eu vim pra cá, só que nós temos aqui na cidade um relevo muito sobe e desce, assim, é diferente. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu perdi o equilíbrio, quase caí, de repente, teve uma situação, a gente mora perto de um rio aqui, e aí comecei a descer uma entrada que a gente tem na garagem, ia dar de encontro ao rio. E aí minha mãe encontrou forças, eu não sei de onde. E aí ela veio assim e me pegou. Depois daquilo eu fiquei com trauma, não na lembrança, sabe, no sistema motor. Então quando eu vi a bicicleta,
Eu ficava com frio na espinha, eu ficava tremendo. Uma coisa física mesmo. Porque até pela minha operação no coração que eu também tenho, sou cardíaco, eu sofri uma operação aos 11 meses de idade. Nossa. E aí, até conversando com a psicóloga, ela disse, o teu corpo lembra desse tipo de trauma. O teu corpo lembra, então ele acaba tendo, assim, tudo que é muito motor, eu acabo lembrando como uma lembrança mesmo. Tem medo, mas é natural. Bom, Marcos, então vamos encerrar, né? Já deu nosso horário. Eu adorei conversar com a sua mãe. Peraí, eu tava fazendo Vai. Isso. Pronto. Adorei conversar com você e conversar com a sua mãe. Fico muito feliz que a sua mãe fez um trabalho excelente. Então, quero agradecer muito a nossa conversa. Foi um prazer imenso te conhecer, mesmo por vídeo, né? E porque é muito bom a gente saber do autismo pelo olhar do autista, né? Então, porque a gente estuda tanto, a gente faz tanto, mas eu sou autista, não sei como é sentir um autista. Então, é muito importante, né, para mim, esse nosso bate-papo. Quero te agradecer muito essa nossa conversa e que a gente vai ter outras oportunidades aí, em lives, em encontros, em eventos, que eu espero que a gente tenha aí futuramente. Com certeza, eu também espero, e deixa eu avisar que a gente lá no canal do Diário de um Autista, a gente está quase 140 mil pessoas lá, falta pouco, hein? E aí eu quero avisar quem esteja assistindo, ainda esteja nos assistindo nesse restinho de live, para ir lá, se não conhece ainda o canal, se inscreve, ele está aqui ao fundo. E eu discuti uma questão muito importante sobre a genialidade do autista, que está bem bacana o conteúdo. Convido vocês, mais do que nunca, para irem até lá prestigiar. E, pessoal, muito obrigado por terem ficado aqui com essa conversa de 1 hora. Eu poderia seguir adiante até, porque pauta não falta, o assunto é extenso. E a gente gosta de conversar, né? E a gente quase nem gosta de falar, né? Muito bom, Marcos. Gente, então sigam lá o Diário de um Autista, do Marcos Petri. Me sigam também nas redes sociais, sigam o Marcos nas redes sociais. Um beijo aí para todos. Fiquem com Deus. Se cuidem aí, cuidado com o ciclone, pelo amor de Deus. Um beijo aí para sua mãe, para o seu pai. Manda um beijo aí para eles. E gratidão. Muito obrigada, viu, Marcos? Igualmente. Muito obrigado por me receber aí. Deus te abençoe, viu? A ti também. Fiquem todos bem, pessoal. Um grande beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.